Convido a todos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 134. Salmo de número 134. Eu peço que acompanhem com atenção a leitura deste salmo. Assim nos diz então a palavra de Deus. Cântico de romagem. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Bondoso Deus e Pai, graças te damos por este culto e neste momento, ó Deus, de privilégio de ouvirmos a Tua voz. Nós nos achegamos em temor, Senhor, diante de Ti para pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, abençoa a pregação deste texto bíblico, desse texto tão maravilhoso, Senhor Deus, que nos ensina sobre o louvor que devemos dar a Ti. Ó Senhor, que todos, desde o menor ao maior, ao mais velho, possa ser edificado, ó Pai, pela Tua palavra. E que aqueles que porventura aqui estiverem e que não conhecerem este bendito louvor que é devido ao Senhor, que o Senhor os alcance, que o Senhor opere hoje mesmo salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós chegamos no último cântico de romagem ou cântico de ascensão, como aprendemos, que também pode ser traduzida essa expressão no título aqui do Salmo. Esses salmos nós ouvimos desde o início que eram cantados pelo povo do Senhor quando eles iam cultuar ao Senhor. Eles deveriam comparecer ali 3 vezes ao ano em Jerusalém. Então eles iam subindo e eles iam louvando ao Senhor. Mas eles não cantavam apenas quando eles iam em direção a Jerusalém. Eles cantavam também quando eles voltavam para as suas casas. De forma que esse salmo, ele nos mostra aqui aquilo que ficou no coração daquele povo que foi ali cultuar ao Senhor Deus. Eu não sei se vocês percebem, mas aqui há uma mudança na pessoa que está falando no verso 1 e 2, comparando com o verso 3. Perceba, diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos. Então, aqui a ideia é que o povo saiu daquele lugar e então eles desejam, eles inclusive oram e dizem àqueles que continuariam ali no serviço de culto, dizendo: bendigam, bendizei ao Senhor, vós todos os servos. E já iremos ver quem eram esses servos. E a ideia é que então no verso 3, aqueles que estão ali respondam: de Sião te abençoe. Perceba aqui a mudança da pessoa que fala, né? De Sião te abençoe a cada um que tem esse desejo de que os servos do Senhor bendigam ao Senhor. Eles respondem: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Este salmo ele nos mostra, essa coleção de salmos, esse livro dos cânticos de romagem, é como que um livro dentro do livro dos salmos, né? E ele nos mostra a liturgia da nossa vida. Nós falamos no salmo de número 133 sobre os irmãos de Berenice. Salmo 132 também fala do repouso e da morada do Senhor. Ali nós aprendemos que é lugar onde a igreja se reúne. Mas esse Salmo 134 nos fala da extensão deste culto na vida e no dia a dia de cada um.
Se nós pudéssemos reunir uma frase, o ensino desse salmo, essa frase poderia ser: bendiga ao Senhor, pois é Ele que te abençoa. Sim, aqui é uma ordem, perceba, bendizei ao Senhor. E aqui devemos aprender, você deve aprender que deve bendizer ao Senhor, porque Ele quem te abençoa. Veja em primeiro lugar, o primeiro ponto: bendiga ao Senhor, versos 1 e 2. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. O que significa bendizer ao Senhor? Bendizer ao Senhor significa louvá-lo, significa falar bem dele, exaltá-lo com a nossa vida e a nossa conduta. Por exemplo, abra sua Bíblia lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Verso 32. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, 32, assim diz: Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Então, o que Davi está fazendo? Ele está louvando. Esta palavra aqui, bendito, é a mesma que está lá no Salmo de número 134. Ele está louvando a Deus. E no verso 33 diz Davi: bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma. Ele está bendizendo a Abigail, ele está bendizendo a prudência de Abigail, a mulher de Nabal, um homem mau. Então ele reconhece ali a prudência divina mesmo na vida de Abigail, e ele louva aquela virtude na vida de Abigail. Ele bendiz. Ele fala bem da prudência na vida de Abigail. Então perceba, bendizer é louvar a Deus. E aqui nós aprendemos, irmãos, que embora nós costumeiramente falando, vamos cantar um louvor, um louvor não é apenas uma música que entoamos ao Senhor Deus. Isso faz parte do louvor. Mas se louvar a Deus é bendizê-lo e falar bem dele, então tudo aquilo que nós fazemos e que reflete quem de fato é Deus é louvá-lo. Como, por exemplo, Davi disse: bendito seja o Senhor. Ele não estava ali cantando, entoando a Deus uma música, ele estava bendizendo ao Senhor. Então perceba, esta é a ordem: bendiga ao Senhor, fale bem dele, exalte-o, inclusive com a sua conduta, com tudo aquilo que você faz. Exalte com as palavras da sua boca, exalte com o seu olhar, exalte com a sua vida. Bendiga ao Senhor, bendizei ao Senhor. E com o que nós então podemos bendizê-lo? Já falamos um pouco, com cânticos, sim, a Ele, mas nós também bendizemos ao Senhor quando nós oramos, ou não? Quando exaltamos aquilo que Ele é, quando falamos bem dEle na oração, nós o louvamos, falando da sua misericórdia, falando do seu poder. Nós estamos bendizendo a Ele. Nós bendizemos a Ele com os nossos bens, com dízimos e ofertas, falando bem daquilo que Ele tem feito a nós. Nós bendizemos a Ele quando nós ouvimos os sermões, ainda que calados. Mas perceba, bendizê-lo é muito além daquilo que nós falamos. Bendizer também implica na nossa conduta. E quando nós então estamos ouvindo, atentos, mostrando a Ele que nós respeitamos a palavra dEle, mostrando a Ele que nós não estamos ali diante de qualquer pessoa, mas nós valorizamos a sua presença, Ele está em nosso meio, nós o bendizemos. E o texto também nos traz um aspecto, digamos assim, que interno de bendizer a Deus.
Perceba que no verso 2 diz assim: erguei as mãos para o santuário. Onde é que esses servos estariam? Alguns deles no próprio santuário, na casa de Deus, né? Quando assistisse na casa de Deus. Outros, por causa da localidade, eles estariam em direção ao santuário. Lembre de Daniel. Em direção ao santuário, ele se curvava e ele orava, bendizendo ao Senhor em oração. O que importa aqui, irmãos, é que o lugar onde isso deveria ser feito era o santuário. Os servos estariam no santuário. E o santuário, às vezes nós lemos as Escrituras e podemos ter a impressão de que o Antigo Testamento nos traz um culto meramente externo, com todos aqueles aparatos, com todos aqueles instrumentos. Nós podemos ter a mentalidade errônea de que aquele povo cultuava o Senhor Deus meramente externa, de forma externa, e não se envolvia com o coração. Todavia, isso não é verdade. Em vários textos nós vemos os salmistas e outros textos falando do coração para o Senhor. Eles estavam ali envolvidos com o coração, e quando eles estavam no santuário, essa santidade não estava expressa meramente na organização das coisas, na característica de tecidos que eram tecidos caros, tecidos bonitos. Essa santidade estava especialmente no coração. O santuário é o lugar de santidade, especialmente no coração. Quando os servos bendiziam ao Senhor, eles o faziam com o coração em santidade diante do Senhor. Salmo 93, no último versículo, diz: fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. A casa do Senhor convém a santidade. Neste ato de bendizer, não é um ato meramente externo, mas envolve a santidade do coração. É no santuário o lugar da santidade que eles bendizem. Mas uma pergunta também pode ser respondida aqui. Não apenas o que significa bendizer, mas quem deveria bendizer. Perceba, volte seus olhos para o texto. Bendizei ao Senhor, vós, quem é que é conclamado a bendizer ao Senhor? Vós todos os seus servos, os servos do Senhor, os servos de Yahvé, os servos do Deus da aliança, os servos que tinham com ele um pacto. Eles são conclamados a bendizer ao Senhor. Meus irmãos, isso na antiga aliança era expressado de uma forma limitada aos que eram da linhagem de Arão. Eram sacerdotes, levitas. Eles herdavam este ofício por família. Eram eles que estavam ali bendizendo. Os servos do Senhor são eles. Lá em Êxodo 28, você depois pode ver como a família de Arão é convocada para exercer essa tarefa. Lá em Lucas 1, peço que você abra, ainda na antiga aliança, em Lucas 1, porque Cristo ainda não havia morrido, embora seja o Novo Testamento. Lucas 1, a partir do verso 5. Perceba, diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Do turno de Abias, eles eram divididos em turnos para que aquele serviço sempre estivesse sendo executado ali no santuário. Sua mulher era uma das filhas de Arão, olha aqui a linhagem dele, e se chamava Isabel. Eram justos ambos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, não tinham filhos.
porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o seu sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário, desde o santuário do Senhor, para queimar incenso. Era uma das atividades do sacerdote. Então perceba que ali ele estava, no verso ainda mais adiante, mostra como ele passara ali o dia, era o turno, e no final do dia ele sai, e então ele está mudo. O anjo havia falado com ele duvidara da promessa de que Isabel, sua mulher, teria um filho. Perceba, ali está mais um sacerdote, ele passa a noite queimando incenso e fazendo outras atividades como sacerdote. Eles deveriam bendizer ao Senhor. Isso estava na antiga aliança. E sob a nova aliança, quem deve bendizer ao Senhor? Quem são os servos do Senhor que devem bendizer a Ele? Ora, irmãos, nós olhamos para a 1 de Pedro, abramos lá. Primeira carta de Pedro, no verso de número 2, aliás, capítulo 2, verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de bendizê-lo, proclamando as virtudes do Senhor. Quem são os servos do Senhor na nova aliança? Todos aqueles que estão no pacto com o Senhor. Todos, não mais aqueles descendentes de Arão, mas todos aqueles que estão em Cristo. Quem então deve obedecer a ordem de bendizer ao Senhor? Cada um, inclusive as crianças que estão num pacto com o Senhor. Às vezes nós esquecemos, e dizemos que os membros da igreja são os adultos. As crianças também são membros da aliança. E a elas também cabe bendizer ao Senhor, porque elas também são servos do Senhor. Ora, irmãos, quem deve bendizer ao Senhor na antiga aliança eram os sacerdotes da linhagem de Arão, mas hoje somos todos nós. Isso não muda de uma forma abrupta da antiga aliança para a nova aliança. Lá em Êxodo 19, 5 e 6, mostra de onde é que o apóstolo Pedro tirou essa ideia. Êxodo 19, 5 e 6, o Senhor diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes de nação santa. Isso já estava ali de forma seminal, de uma forma ainda pequena, mas essa verdade já estava ali na antiga aliança. O que nós aprendemos, irmãos, é que na verdade a Escritura é uma só. Não há essa separação que o dispensacionalismo traz, mas na verdade isso vai sendo desenvolvido até que chega na plenitude, na nova aliança. Essa verdade já estava lá antes. Quem deve bendizer ao Senhor? Todos nós, os servos dele. Mas uma outra pergunta pode aqui ser respondida. Não só o que é bendizê-lo, não só quem deve bendizê-lo, mas onde nós devemos bendizer. E é interessante que a estrutura desse salmo, porque a ideia é que então o povo de Deus saía de Jerusalém
eles deixavam o lugar de adoração, mas alguns ficavam lá. Lembram que eu disse no início? A ideia é que eles vão adorar e depois, quando eles voltam, eles cantavam também esse salmo de número 134, desejando e como que dizendo aos que ficavam lá: obedizei ao Senhor, vós todos os servos. Quem é que ficava lá? Aqueles que eram descendentes de Arão. Eles ficavam na casa do Senhor. Era ali que eles deveriam bendizer. E enquanto, irmãos, o povo de Deus estava nas suas casas, eles estavam ali, como o esposo de Isabel, exercendo ali o seu sacerdócio. Havia um culto, perceba, havia um culto sem fim ali no santuário. Quando o Senhor Jesus veio, isso acabou, isso se cumpre, a forma se cumpre nele. Esta forma de estar sempre ali no santuário adorando se cumpre nele, mas o princípio e a ordem continua. O culto contínuo e sem fim deve continuar, não mais aqui onde nós nos reunimos, mas em nossos lares, mas em nossos trabalhos, mas em todo lugar onde nós estivermos. O culto, ó vós servos do Senhor, deve continuar na casa, não apenas agora no lugar de culto, mas em todo lugar onde nós podemos nos reunir, inclusive em família, mas em todo lugar que nós possamos fazer alguma coisa para bendizer ao Senhor. Onde é que nós devemos bendizer ao Senhor? Em nosso lar, ou em qualquer lugar onde nós possamos adorar a Deus, em secreto e em família. Mas a última e quarta pergunta deve ser respondida ainda nesse primeiro ponto. Quando bendizer ao Senhor? Nós vimos o que significa bendizer ao Senhor. Nós vimos quem deveria bendizer ao Senhor, onde eles deveriam bendizer, mas quando? E já está, na verdade, respondida. Mas é interessante aqui um aspecto. No final do verso 1 diz: nas horas da noite. Nas horas da noite. Inclusive, não apenas durante o dia, mas inclusive em momentos da noite. Alguns têm esse hábito, e é um bom hábito, de bendizer ao Senhor, de voltar-se para Ele à noite, quando tudo está quieto. Ora, irmãos, nós podemos adorar o Senhor em qualquer momento. Aqui está então a ordem: bendizer ao Senhor. É isso que você deve aprender nesse salmo, que você deve bendizer a Ele, mas há um motivo, há um propósito, e esse propósito, esse motivo está no verso 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Ele então nos abençoa como indivíduo e como povo. A bênção que recebemos como indivíduo está ligada à bênção que recebemos como povo de Deus. Aqueles servos então diziam: de Sião te abençoe. E quem era Sião? O que era Sião? Era onde o povo se reunia. Então esses servos, como que se voltando para o povo que estava indo embora, diz: olha, de Sião te abençoe, te abençoe. Aqui a ideia é no singular, ele estava falando com cada um. De Senhor te abençoe. Você, indivíduo do povo da aliança, de Sião te abençoe o Senhor. Aqui nós aprendemos, irmãos, que qualquer bênção que nós podemos receber, elas fluem do povo de Deus. Não que o povo de Deus seja a fonte, mas flui da relação de Deus com o seu povo. Nenhuma bênção que recebemos em nossa vida está alheia à vida com o povo de Deus. De Sião te abençoe o Senhor, o Deus da aliança. Ele sim é a fonte de todas as bênçãos que nós recebemos.
O Senhor, Yahvé, o Deus do pacto, você já ouviu muitas vezes que quando o Senhor aqui aparece com todas as letras maiúsculas, faz referência ao Deus da aliança, ao Deus que não nos deixou andar em nossos pecados, mas fez conosco um pacto. Ao Deus que olha para nós e sabe de tudo que nós necessitamos. Ao Deus que não nos dá aquilo que nós pedimos por vezes, porque Ele nos ama e Ele tem um pacto conosco. Ao Deus que por vezes, quando nós esquecemos dele, Ele não se esquece de nós. Sim, nós sofremos as consequências disso, mas temos com Ele um pacto. A Yahvé, Ele é quem nos abençoa. Mas não somente aqui é colocado o Senhor como o Deus da aliança, também como o Criador do céu e da terra. Tudo o que existe, tudo o que foi criado, só pode ser usufruído de forma lícita por aqueles que são do povo de Deus. Olha, irmãos, muitas vezes nós vivemos numa caixa e perdemos as oportunidades de olhar para tudo aquilo que Deus criou. O Criador que criou os céus e a terra, Ele fez tudo o que há para que nós possamos ser abençoados. Essas bênçãos, elas não são, digamos assim, apenas, como eu posso falar, eu não quero dizer espiritual, porque tudo é espiritual na nossa vida, mas entendo aqui, me falta uma palavra melhor, elas não são apenas quando nós estamos ali orando, mas elas também podem ser desfrutadas quando nós comemos uma boa comida, quando nós apreciamos uma boa paisagem. Nós então bendizemos a Ele e nós somos abençoados por usufruir de tudo que Ele criou. Você deve bendizer ao Senhor, porque é Ele que te abençoa. Ele te abençoa com trabalho, é Ele que te abençoa com filhos, é Ele que te abençoa com saúde. Ele é o que nos abençoa, o Deus da aliança e o Criador dos céus e da terra. Nós vimos em primeiro lugar que devemos bendizer ao Senhor. Em segundo lugar, que Ele nos abençoa. Mas em terceiro lugar, eu quero aqui fazer algumas aplicações. Percebam como nós devemos ser gratos ao Senhor. Nós aprendemos que você deve bendizer ao Senhor, porque Ele te abençoa. Ele te dá tudo aquilo que você tem. E como irmãos, nos falta por vezes, e muitas vezes, nós acordarmos e bendizer ao Senhor por ter passado a noite toda tendo sido guardado por Ele. Ninguém nos fez mal. Ninguém fez mal aos nossos cônjuges, aos nossos filhos. A nossa casa está guardada. Ora, de onde vem essa bênção senão do Senhor? E por vezes nós levantamos já irados, brigando, ou então reclamando, sem se aperceber das bênçãos do Senhor. Você acabou de aprender nesse salmo que você deve bendizer a Ele. Você é um servo dele, ou uma serva dele. Você deve então, e nós aprendemos que bendizer é louvá-lo, bendizer é falar bem dele. Olha, irmãos, não dizemos com palavras explicitamente, mas por muitas vezes nós maldizemos o Senhor, nós falamos mal dele. Quando nós falamos como se fôssemos abandonados e não tivesse cuidado de Yahvé sobre nós estamos maldizendo. O que nós aprendemos aqui é que gratidão deve estar em nosso coração. Nós devemos falar bem dele. Mas em segundo lugar, nós devemos aprender que não somente as nossas palavras
os cânticos devem ser ato de bendizer a Ele, mas inclusive as palavras que nós falamos. A Escritura nos diz que nós daremos conta de tudo aquilo que nós falamos. E por vezes nós falamos coisas que são desnecessárias. Por vezes nós nem percebemos, mas pelo hábito de sempre estar abrindo a boca para falar, nós ferimos as pessoas. A intenção às vezes não é essa, mas acontece. Nós falamos coisas que não deveríamos. Ora, irmãos, nós devemos bendizer a Deus. É isso que aprendemos. E Ele deve ser louvado, não apenas em cântico, mas quando nós conversamos com os outros. A nossa conduta deve ser para louvá-lo e bendizer. Há uma palavra aqui que não foi traduzida no início do Salmo. É a mesma que está no Salmo 133, no início do verso. A ideia aqui é chamar a atenção de todos aqueles que estavam ali para bendizer ao Senhor. E é uma forma então de estimulá-los. Lembre, o povo estava deixando o lugar de culto, e a ideia é que eles estavam então estimulando os que ali iriam ficar, queimando incenso e fazendo outras atividades. Estimulando-os, e como em outros salmos nós vimos, nós também aqui aprendemos que devemos estimular os nossos irmãos a bendizer a Deus, ajudando na forma. Por vezes, nós nos limitamos a dizer aos irmãos: isso está errado, isso não agrada a Deus, mas nós não ajudamos tanto quanto deveríamos. Se isso está errado, então como então eu deveria bendizer ao Senhor? Nós devemos estimular os nossos irmãos, e é exatamente o que esses irmãos aqui fazem. Eles falam dos servos, e os servos aqui entenderiam bem que estavam falando das atitudes ali do santuário, nas horas da noite. Você tem estimulado o seu cônjuge, os seus filhos, a bendizerem ao Senhor, a falarem bem dele. A sua conduta em casa irá ajudar ou atrapalhar os seus familiares a bendizer ao Senhor. Você tem estimulado a sua esposa, você conversa com ela para saber aquilo que há no seu coração, como tem sido a relação dela com o Senhor Deus. Você, como cabeça do lar, como sacerdote da casa, figura de Cristo, você então deve cuidar para que a sua esposa, assim como Cristo, que a purifica, tirando as rugas, as manchas, e irá apresentar para si mesmo uma igreja pura, imaculada, assim nós, maridos, devemos também cuidar de nossas esposas, e nós devemos saber se elas estão bendizendo ao Senhor, se elas estão tendo dificuldade, e devemos auxiliá-las, como elas estão orando, se elas têm conseguido orar. Isso parece ser absurdo para alguns. Ora, como assim? O cristão não tem conseguido orar? Mas muitos não conseguem por diversos motivos. E bendizer ao Senhor também implica em orar a Ele. Os maridos devem fazer isso. Os pais devem fazer com seus filhos. Por vezes nós pais podemos desestimular os nossos irmãos, nossos filhos, quando apenas dizemos não, não, não e não. Quando apenas dizemos fique aqui fazendo tal coisa e não compartilhamos o nosso tempo com eles, ensinando-os a bendizer ao Senhor, compartilhando ali a nossa vida. É mais fácil então nós darmos ali alguma coisa para ele ficar quieto. Ora, irmãos, nós devemos estimular os nossos cônjuges, os nossos filhos a bendizer ao Senhor, inclusive na forma como eles devem fazer isso. Os pais prometem ensinar os filhos a lerem a Bíblia quando trazem-nos para batizá-los.
a orar com eles e por eles. É uma forma de bendizer ao Senhor, a oração. Mas perceba, há um ensino aqui também. Onde é que nós devemos fazer isso? Nós vimos. Ali na antiga aliança era no santuário, mas hoje é em todo lugar. Você tem bendito a Deus nas horas em secreto? Lembra do que o Senhor Jesus falou? Quando, lá em Mateus 6, quando fechares a porta do quarto e ali orares ao teu Senhor em secreto, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando, ali a ideia é que não é se o crente fará isso, mas ele já está pressupondo que nós faremos isso. E quando nós fizermos, ele nos ensina a fazer. Perceba o ensino ali sobre a oração secreta. Não é que nós necessariamente precisamos estar no quarto. O Senhor Jesus ia para o monte, não tinha uma porta para fechar, mas ele ia para um lugar isolado. Sim, nós devemos orar em todo momento. A Bíblia diz: orai sem cessar. Mas nós precisamos ter um momento em que nós estamos em secreto, quando ninguém está ao nosso redor. Essa é a ideia ali do Senhor Jesus falar: fecha a porta do quarto. Ninguém está ao teu redor para ouvir a tua voz, as tuas lágrimas, porque por vezes nós somos influenciados porque alguém está nos olhando, as coisas mudam, mas quando ninguém vê, ali está quem de fato nós somos. Você tem bendito a Deus em secreto, em oração. Você tem se derramado diante dele. Você tem dito a ele aquilo que muitas vezes nós falamos para os outros, mas menos para o Senhor nós falamos. Nós falamos de tantas coisas para as pessoas, mas nós não falamos para o Senhor em oração. Você tem bendito a Deus em família. Nós aprendemos que o local de bendizê-lo não está mais restrito ao lugar de culto, mas em todo lugar. Você tem bendito a Deus em família. Vocês que são maridos, vocês têm reunido as suas famílias para cultuar a Deus nos seus lares. Aquilo que é chamado de culto familiar, o culto doméstico. A sua família adora a Deus em casa. Eu sei, irmãos, o trabalho nos suga as energias. E quando chegamos à noite em casa, estamos cansados. Mas aqui aprendemos que o culto, ele deve continuar. Lembrem do turno dos sacerdotes, lembrem de Zacarias, que estava no seu turno ali queimando incenso. Sempre ficava homens ali em trabalho, em adoração ao Senhor. O culto não é só no domingo, sim, como acontece hoje, é de uma forma especial, mas ele deve continuar em nossos lares. Nós devemos fazer aquilo que fazemos em culto solene com a nossa família: ler a Bíblia, cantar ao Senhor, orar, bendizer a Ele. Como isso é importante, irmãos. Como isso inclusive nos treina para o culto solene. Como isso nos adestra, né? E adestrar não é uma palavra usada apenas para animais. Adestrar é uma palavra também usada para seres humanos. Os oficiais, né, do exército usam essa palavra. Como isso nos adestra, nos treina para o culto solene, nos facilita ouvir mais os sermões, nos dá a postura diante do Senhor. Ora, mas quem somos nós para bendizer a Deus? Para falar algo a Ele? Quem é você? Paulo diz que na língua do homem há veneno de víbora. Como o ser humano pode bendizer a Deus com uma língua suja,
com uma boca suja, e aqui eu não me refiro apenas à imoralidade, mas tudo aquilo que é pecaminoso que sai dos lábios do homem. Ele tem uma língua que tem veneno de víbora, os seus pés correm, falando da conduta, das suas atitudes ali, correm para derramar sangue. Como o ser humano pode bendizer a Deus? Assim uma ordem, bendizei ao Senhor. E essa ordem, ela é aqui colocada para os servos, mas todo ser humano foi criado para cultuar a Deus. Como ele pode fazer isso? Como ele pode falar bem de Deus? Se desde o Éden, ele quis, na verdade, se colocar no lugar de Deus. Como ele pode louvar a Deus, se lá no Éden ele desejou que Deus não existisse para ficar no lugar do Senhor? Isso é o ser humano em seu pecado. Nós só podemos bendizer a Deus na pessoa do Senhor Jesus. Foi Ele que foi enfrentado como um malfeitor, um maldizente. E os nossos pecados foram punidos ali na cruz. Perceba, por maior que seja a sua intenção, por melhor que seja ela, Deus não aceita o seu louvor por causa de você mesmo. Ele aceita por causa de Cristo. Ele não aceita a sua oração por causa de você mesmo. Ele não aceita o seu cântico. Ele não aceita o momento em que você fica aqui nesse banco, sentado, ouvindo o sermão. Isso para Deus é nada. Ele só tem valor porque está em Cristo. Ele é o meio e o motivo de bendizer ao Senhor. Ele é a maior bênção que nós recebemos do Senhor. Ora, irmãos, esse cântico deve estar em nossos lábios, não apenas aqui, mas em nosso dia a dia. Esse é o último cântico de ascensão. Nós aprendemos várias e várias lições. E o meu desejo é que vocês levem essa lição de que o Senhor Deus é o guarda de Israel, como aprendemos no Salmo 121. Que Ele então é aquele que mora conosco. Ele nos chama para a sua morada, como aprendemos no 132, Salmo 122. Que você ame a reunião do culto solene, mas que você leve isso para o seu dia a dia. O culto não é apenas um domingo. O culto é todo dia. O culto solene é apenas um domingo. Geralmente fazemos assim, mas todos os dias nós devemos cultuar. Bendiga ao Senhor, porque é Ele que te abençoa. Ele te abençoa especialmente com Cristo. Ele é a nossa maior bênção. Bendiga ao Senhor, porque juntamente com Ele, com Cristo, Ele nos dá todas as coisas. Seja mais grato a Deus. Afinal de contas, nós não recebemos bênção alguma por merecer. Nós recebemos tudo em Cristo. Se nós recebêssemos o que nós merecíamos, nós receberemos o inferno. Mas em Cristo, nós recebemos as bênçãos. Que Ele nos abençoe, irmãos. Que Ele nos ensine mais a gostar do culto a Ele e a louvá-lo, bem dizendo, em todo o tempo. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos recebe o nosso cântico, nossa oração, o nosso culto.
por causa do teu bendito Filho. Aquele, ó Deus, que ofereceu perfeito louvor com a sua vida, em obediência perfeita. Obrigado, Senhor, por Cristo. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, no culto, porque nós não conseguimos cultuar ao Senhor de forma perfeita. Sempre há aquilo que fazemos que não te agrada. Todos os cultos. Perdoa-nos, ó Deus, nós não te bendizemos como deveríamos. Mas obrigado. É um consolo maravilhoso saber que naquilo que falhamos, Cristo, Ele completa, Ele cobre com a sua obra, o seu perfeito louvor. E naquilo que acertamos, fazemos por meio dEle. Ó Senhor, bendito seja Cristo. Que o Senhor nos ajude a louvá-lo, não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas condutas. Bendizê-lo. Em nome de Jesus que oramos. Amém.